Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo, minha amiga. Hoje estamos começando aqui um tema novo, né? Um tema extremamente importante para o seu curso de Direito Digital, assim como os outros. É um tema muito ligado à segurança da informação, tem seus aspectos técnicos de tecnologia, mas a gente vai tentar aqui, dentro do possível, traduzir esses aspectos técnicos de tecnologia para os nossos aspectos técnicos de direito. Como todo curso de direito digital, a gente fala de um tema que daqui a 10 minutos pode mudar muita coisa. Talvez não tudo, né? Porque aqui a gente está falando da questão da sociedade da informação. Né? A sociedade da informação, ela pode demorar um pouco mais para ser alterada. Entretanto, ela altera de acordo com o tempo. Perfeito? Como todo início de encontro nosso, de tema, eu deixo para você o meu nome, né? Mudando um pouco o nosso formato, deixando aí meu nome completo. Na segunda linha aqui, o meu Instagram, para caso você queira entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida. Meu LinkedIn com a mesma finalidade. E meu e-mail seguindo a mesma finalidade. Perfeito? Eu respondo mais rápido por esses dois, porque são redes sociais que a gente entra mais, que a gente vê mais. Então acaba que a gente responde mais rápido. Cá está nosso tema. Sociedade da informação e os riscos cibernéticos. Vamos lá. A revolução tecnológica das últimas décadas deu origem à chamada sociedade da informação. Né? A gente passa por, se a gente for trazer aí num aspecto social, né, a gente entende que a revolução tecnológica ela se apresenta como uma revolução industrial. Então você teve a revolução industrial inicialmente dos artesãos, né? Então toda aquela questão da indústria têxtil artesã, né? Criar as tintas de forma artesanal. Aí você tem o início da industrialização. Aí depois você tem as megas indústrias. Enfim, você tem revoluções industriais. Entende-se que a tecnologia ela é uma revolução industrial, né? Então ela cria a economia 4.0. Isso tudo traz para a gente o nosso tema, o início do nosso tema, o primeiro aspecto do nosso tema. Acredito que você tenha percebido que o nosso tema ele é dividido em basicamente dois grandes blocos. Né? A sociedade da informação, que a gente tem que entender o que é, para após isso, a gente trazer os aspectos de risco cibernético. Perfeito? Então, sociedade da informação e riscos cibernéticos. Dentro desse aspecto histórico que eu te trago, a gente tem a chamada sociedade da informação, que é caracterizada pelo papel central dos dados e da conectividade digital nas atividades humanas. É importante você entender, quando a gente fala de conectividade, a gente pode puxar aqui para a IoT, para a internet das coisas. A internet das coisas, ela surge a partir do entendimento de um cientista de Birmingham, na Inglaterra. Né? Ele traz o entendimento de internet das coisas, ele é a primeira pessoa que idealiza isso, falando que a internet das coisas nada mais é que a interconexão de diversos captadores de dados e de informações através da internet, por meio sensorial. Então hoje, você tem um Apple Watch que é ligado ao seu iPhone, que é ligado ao seu Mac, que é ligado ao seu AirPod. Então você tem a interconexão de dispositivos através de sensores ligados à internet. Então a conectividade digital nas atividades humanas gera isso. Gera uma sociedade da informação. Isso tem vários desdobramentos. A necessidade de proteção de dados pessoais é um. Hoje, você tem muito mais dados pessoais do que se tinha 100 anos atrás.
Então, há 100 anos atrás, você não tinha, por exemplo, leitura biométrica, que é um dado pessoal. Perfeito? Entre outras coisas. Geolocalização você não tinha, que é um dado pessoal. Então, nesse contexto, a circulação de informações tornou-se extremamente ágil e abrangente, trazendo inúmeros benefícios econômicos, sociais e culturais, bem como a liberdade de expressão e de comunicação. Perfeito. Benefícios econômicos. Criação de novas formas de economia. Hoje a internet, ela movimenta a economia de forma gritante. Você tem hoje as criptomoedas. Né? As criptomoedas é uma moeda da internet. Social. Você tem verdadeiras teias sociais dentro da internet. Cultural. Você tem mudanças culturais por meio da internet. Você tem mudanças necessárias por meio da internet. Bem como a liberdade de expressão e comunicação. A internet é um meio de democratização da liberdade de expressão e da transmissão e recepção de comunicação. Isso é um exemplo que a gente sempre traz aqui. Antes do advento da internet e das redes sociais, você tinha aí 6, 7, 8, 10 empresas, 10 grandes empresas. Se você reduzir 3 grandes empresas que eram responsáveis por 80% das informações que chegavam até a população em geral. Com a internet, não. Com a internet, eu posso ser um aspecto de comunicador para você. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está trocando informações. Contudo, essa dependência crescente de tecnologia da informação e comunicação é o TIC, né? Então, quando você vai... O TIC ele é muito usado dentro de empresa, dentro da administração pública, né? O plano de desenvolvimento de tecnologia de informação e comunicação. Então, você tem o PDTIC em grande parte das empresas, que é o Plano de Desenvolvimento de Tecnologia de Informação e Comunicação. Né? Antes, você tratava muito como TI. Né? O TI é a tecnologia da informação. Agora, em muitos lugares, foi acrescentado o C, que é tecnologia de informação e comunicação. Perfeito? Também expõe indivíduos, empresas e governos a vulnerabilidades digitais e riscos cibernéticos sem precedentes. Hacker. Ataque. Vazamento de dados. Você está falando aí de uma série de coisas. Se você, por exemplo, 80% da população, se tem o celular roubado hoje, não sabe o que fazer, porque está tudo naquele celular. E você não tem um mecanismo de backup, você não busca sanar o problema antes do problema chegar. Isso é um problema, isso é uma questão humana, tá? Não estou falando de você pessoalmente, não. Mas é um aspecto humano. É um aspecto humano. A facilidade de acesso e manipulação de dados pela internet, enquanto catalisa inovações, também facilita atos ilícitos, como invasões de sistema, roubo de informações e golpes virtuais. O crime que mais cresce atualmente, pelo menos no Rio de Janeiro, é o crime previsto no artigo 171, que é o estelionato, mais especificamente aplicado no meio digital. Então, o meio digital, ele abre uma série de oportunidades para você crescer, para você se desenvolver. Esse aqui é um exemplo. Antes, para você fazer um curso como esse, você teria que sair da sua casa pelo menos 2 a 3 vezes na semana, perder 1 hora de trânsito para ir, assistir uma média de 4 horas nesses 2 períodos, depois perder mais 1 hora para voltar para casa e estudar esse conteúdo todo. A nossa intercomunicação, ela mostra que isso já não é mais um dificultador. Você hoje consegue estar aqui assistindo. Você só perde 4 horas ao invés de você perder 6 horas. Perfeito? Então é um facilitador. Mas tudo que facilita para o bom desenvolvimento, todo facilitador bom
em algum momento, ele esbarra com a malícia e com a necessidade de se locupletar em cima do trabalho dos outros, que é exatamente o que a gente traz nos atos ilícitos de invasores de sistemas, de roubos de informação e de golpes virtuais. Perfeito? Então, o início aqui de uma introdução. Uma breve introdução para a gente entender para onde a gente vai. Esses aspectos, quando a gente trata desses dois temas em conjunto, sociedade da informação e riscos cibernéticos, esses dois aspectos eles trazem diversos desafios. Dentre eles, para a proteção de dados. Foi o que a gente falou quando a gente citou o nosso querido cientista de Birmingham, quando ele fala de internet das coisas. Com a necessidade de desenvolvimento e de cada vez mais você compilar dados pessoais, você traz essa sociedade da informação que traz esses riscos. Então você não pode tirar a necessidade dos desafios de proteção de dados pessoais. Aí quando a gente fala de proteção de dados pessoais no Brasil, a gente está falando de duas legislações, basicamente. A gente está falando do Marco Civil da Internet e a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados. A gente está falando da Constituição também, porque a gente tem a emenda constitucional 115 de 2022, que acresce no artigo 5º a proteção e a privacidade como um inciso do artigo 5º. Ou seja, um direito e garantia fundamental. Então a gente também está falando da Constituição, que é a Magna Carta. Mas, quando a gente aplica a especificidade, né, o que de fato vai para a rua, o que de fato vai para o seu processo, o que de fato vai para a sua área de atuação, seja privacidade, compliance ou advocacia, é o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014 e a nossa querida 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente trata de proteção de dados, a gente passa pelo primeiro grande desafio, que é a adaptação jurídica. Se você trouxer isso para a realidade brasileira, você entende que a adaptação jurídica ela é, de fato, uma questão. Diante desse panorama, emergem desafios urgentes na proteção de dados pessoais e na segurança cibernética. Em nível nacional, ordenamentos jurídicos precisam adaptar-se rapidamente, criando marcos legais para regular a internet e proteger a privacidade do cidadão. É importante a gente trazer aqui um pequeno conceito histórico de que momento o Marco Civil da Internet ele é feito, né? Então, o Marco Civil da Internet ele acontece quando provedores estão sendo responsabilizados pelo mau uso dos seus ambientes e parte do judiciário entende que ele tem que ser responsabilizado, parte do judiciário entende que não. O Marco Civil da Internet ele vem falar do Safe Harbor, que é não, você não deve ser responsabilizado. Você deve agir quando notificado judicialmente. Aí você tem que agir. Porque é o Estado falando o que você tem que fazer, depois de ter julgado a situação. Então, antes você tinha aqui uma interpretação dúbia do que deveria ser feito e do que não deveria ser feito. De qual seria o momento da responsabilidade. Surge o Marco Civil da Internet. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela surge a partir do próximo tópico, que é a GDPR. A GDPR vem para a União Europeia, é muito bem interpretado, é entendido como marco de proteção de dados para o mundo todo, é a GDPR. É muito bem recebida. E o Brasil começa a entender que para ele continuar operando internacionalmente, ele teria que se mexer. Aí o Brasil olha para o lado, em 2018, e ele vê a Argentina, que tem essa legislação há mais de 15 anos. Então o Brasil ele se vê atrás no sentido legislativo. Então surge a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a nossa querida LGPD, que vem estabelecendo direitos aos titulares e obrigações a pessoas físicas, a pessoas jurídicas de direito público e privado que tratem dados pessoais,
que é tratar dados pessoais? Tudo que você faz desde o momento que você coleta ou que você recebe até o momento que você exclui ou que você para de operar. Você para de ter acesso. Desde o momento que ele cai na sua mão, então o fruto dado pessoal ele caiu na sua mão, independente de como foi, se você recebeu, se você teve consentimento, se simplesmente caiu no seu colo, ele caiu na sua mão. Até o momento que ele passa para outra mão, seja ele é tratado, compartilhado, operacionalizado, transmitido, armazenado, e vem para a sua outra mão. Até o momento que ele sai e você não tem mais ele na tua mão. Esse é o ciclo de tratamento de dados pessoais. E é isso que a LGPD ela vem reger para a gente. Então aqui eu trago uma estrutura para você. Uma estrutura no sentido de você entender como a gente vai seguir nesse período introdutório e como a gente vai passar daqui para frente. Primeiro a gente vai entender a base teórica. A gente vai fazer a revisão do conceito da sociedade da informação, o impacto disso e as vulnerabilidades digitais inerentes. A gente vai trazer o arcabouço jurídico brasileiro, principalmente LGPD e Marco Civil. Tem normas correlatas e a gente vai citar outras, tá? A gente vai citar outras normas que não estão aqui no conteúdo. A gente vai trazer casos práticos, 10 casos práticos relevantes nacionais e internacionais, ilustrando ataques cibernéticos, vazamento de dados e falhas de segurança. Como sempre, a gente vai trazer a comparação com 10 países, destacando semelhanças diferentes em relação ao modelo brasileiro. Isso é para te dar um panorama geral do que você está fazendo, de como a gente está hoje. A gente vai analisar um paralelo entre LGPD e GDPR, aonde elas convergem, onde elas divergem e quais são os seus frutos, ou seja, de onde elas coletaram informações. Eu já te adianto que um dos frutos da LGPD, uma das fontes na qual a LGPD bebeu, foi a própria GDPR. Desafios e caminhos regulatórios atuais e necessidade de cooperação internacional e caminhos possíveis para fortalecer a segurança cibernética. De antemão, eu já trago para você o questionamento que toda vez a gente vai trazer quando a gente tratar de direito digital, seja o tema que for. Internet não tem fronteira. Não tem fronteira. Em geral, ela não tem fronteira. Ou seja, é um ambiente de comum utilização de todos os países e de toda a população global. Em geral. E como está o ambiente, ele tem que ser regulamentado. Tem que ser entendido quem vai regulamentar e qual vai ser a regra utilizada. E a dúvida é quem está apto. Quem está apto para falar o que você pode ou não pode fazer na internet? É a União Europeia, é o norte-americano, é o australiano, é o chinês, quem é que está apto? Então a gente passa pela discussão não só da criação de parâmetro, mas quem deve criar. Vamos lá, agora iniciando de fato a parte conceitual. Então agora a gente vai partir para os conceitos da primeira parte do nosso tema, que é a sociedade da informação. Primeiro fator, a definição. A expressão sociedade da informação designa o estágio da sociedade contemporânea em que a informação e o conhecimento tornaram-se recursos estratégicos primordiais, acessíveis de forma instantânea e global, graças aos avanços tecnológicos do século XX e início do século XXI. Quando a gente fala de instantaneidade, eu sempre trago aqui para você o surgimento do 5G. O 5G ele surge porque entende-se que o 4G ele atinge uma velocidade muito grande. Ele é muito bom, mas ele não traz a instantaneidade. O que torna-se um problema quando a gente está falando de mercado financeiro e aspectos digitais que mudam instantaneamente. Diferencial. É entendida que a sociedade da informação ela
ela se diferencia da sociedade industrial, centrada na produção material. A sociedade da informação caracteriza-se pela utilização intensa de tecnologia da informação e comunicação em praticamente todos os setores. Ou seja, educação, somos um exemplo disso. Aqui a gente está no setor da educação. Economia, criptomoeda, mercado de investidor. Governo, hoje você faz tudo pelo seu celular. Eu, por exemplo, eu não tenho a minha CNH física. Eu só tenho a minha CNH digital. E quem me possibilita isso é o governo. Comunicações, aqui é um exemplo de comunicação. Seu WhatsApp é um exemplo de comunicação. Você traz velocidade para o aspecto da comunicação, gerando uma integração imediata em escala local e global. O mundo ele passa pelo aspecto de globalização há décadas. Há quanto tempo é falado sobre globalização? Há quantos anos o mundo fala de globalização? A internet, ela vem para fechar o caixão da globalização. Hoje você do Brasil, você consegue trabalhar para empresas do mundo todo, você consegue atender empresas do mundo todo, você consegue fazer uma série de coisas que você não fazia antes. Hoje do Rio de Janeiro, e aí a gente coloca escala local e global, do Rio de Janeiro é possível atender clientes do Brasil inteiro. Antes, por exemplo, quando a gente traz especificamente para a parte de direito, a advocacia, antes os grandes escritórios, eles necessariamente tinham filiais pelo Brasil todo. Você tinha filial física constituída. A OAB fala, Pedro, depois de 5 processos naquele estado, você tem que tirar uma OAB suplementar. Tá? Você tem que tirar uma OAB suplementar. Você vai tirar a OAB suplementar, você vai continuar respondendo os processos daquele estado com a sua OAB suplementar, mas você vai respondê-los do Rio de Janeiro. Você não precisa estar naquele estado. Você não precisa ter ali um escritório com 20, 40 funcionários, advogados, para trabalhar. Terceiro ponto introdutório. Atividades centrais. Nessa nova configuração social, o uso, a criação, a distribuição e a manipulação de informações tornaram-se atividades centrais, impulsionando ganhos de eficiência e produtividade, bem como novos modelos de negócio e formas de interação social. Perfeito! Hoje você tem a rede social. A rede social te possibilita conhecer muita gente num curto espaço de tempo. Aqui no início dos nossos encontros, você vê que eu deixo aqui gravado a minha rede social. Isso possibilita que você entre em contato comigo mais rápido. Antes, você tinha interação social, óbvio, né? O ser humano, enquanto espécie, se consolida em função, entre outras coisas, né? Poder de pensar, de discernimento. Mas na possibilidade e na necessidade de estabelecimento de relações sociais, de interações sociais. Daí se cria o ser como ser humano, daí se cria uma sociedade, e as sociedades começam a se estabelecer dessa atividade de interação social. Quando a gente fala de sociedade da informação, isso se intensifica de forma absurda. Se você for parar para conversar com seus avós, com seus bisavós, os seus avós e seus bisavós, eles não têm contato, eles não estabelecem contato com 10% do seu Instagram. De forma muito direta. Perfeito? Então aqui a gente traz 3 principais conceitos de sociedade da informação, partindo para os impactos positivos da era da informação, da era informacional. Inicialmente, os impactos positivos. Só que não esqueça o nosso tema. Sociedade da informação e os riscos
e os riscos. Então a gente tem um impacto positivo, óbvio. Mas como a gente falou, por cima de todo o impacto positivo, a gente vai ter a exploração negativa do ser humano. Como uma necessidade humana mesmo. Primeiro ponto, democratização do conhecimento. Segundo ponto, serviços digitais. Terceiro ponto, comunicação instantânea, puxando o que a gente acabou de falar, que é o 5G. Hoje a velocidade de comunicação ela é exponencialmente mais rápida. Então, a gente tem como preliminarmente esses 3 impactos positivos. E eu deixo aqui para você de cantinho um quarto. A inovação. A inovação, ela está separada por um motivo. A inovação ela é a necessidade de todos os outros. Todos os outros, inclusive o alicerce do nosso tema, parte do pressuposto de inovação. Se você não tivesse ninguém para inovar lá atrás, você não teria a sociedade da informação. Você não teria o nosso cientista de Birmingham trazendo a internet das coisas. Você não teria uma série de fatores que hoje a gente possui. Então, nesse primeiro encontro, foi importante a gente introduzir uma definição de conceito muito básica, muito rápida, muito singela, e trazer para você qual vai ser a linha de raciocínio aqui do nosso entendimento. A gente vai trazer aspectos teóricos, a gente vai trazer aspectos jurídicos, a gente vai trazer casos práticos no Brasil e no mundo, a gente vai trazer como isso é feito em outros países, quais são os impactos disso em outros países, e aí você vai ver a diferença de um polo de um país entendendo que o mercado ele tem que se autorregular e outro país que ele entende que ele é responsável pela regulamentação forte e rígida do mercado. Então você vai ver toda essa diferença. A gente vai trazer um paralelo entre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e GDPR aplicado para o nosso tema e vamos entender em qual segmento a gente preferencialmente vai dar andamento. Perfeito?